Olá, galera! Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai para a videoaula 5. Videoaula 5. Videoaula 5, que a gente vai falar sobre fatores do clima. Nas duas últimas aulas, na aula 3, a gente falou sobre características básicas da atmosférica, composição e estrutura. Depois a gente falou sobre a diferença entre tempo e clima e começamos a falar sobre os elementos, os elementos climáticos, os elementos do clima. Nós falamos que a diferença básica entre tempo e clima é que o tempo se refere ao estado momentâneo das condições atmosféricas. O ar está quente, frio, chuvoso, é momentâneo. Enquanto que o clima depende da sucessão desses estados do tempo num prazo maior. Falamos sobre os elementos do clima, principalmente pressão atmosférica, que é o peso do ar sobre a superfície da Terra. Falamos sobre a temperatura, que é o estado térmico do ar, quente ou frio, que vai ser em função do movimento das moléculas, né, se chocando do ar atmosférico. Falamos sobre a umidade do ar, que corresponde à quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. E falamos um pouquinho também sobre radiação solar. Então, esses são os elementos do clima. E esses elementos eles variam em função de fatores do clima, que a gente vai falar um pouquinho agora sobre os fatores do clima. Tá? Então, esses elementos eles variam, eles são variáveis em função de fatores que vão determinar essas variáveis. Vamos lá para o nosso quadro, então. Então, quando a gente fala em fatores do clima, então vamos lá. Fatores do clima. Fatores do clima, tá? São aqueles que vão fazer com que você tenha variações de temperatura, de umidade, das condições climáticas de um determinado local. O primeiro fator que vai determinar variações nos elementos é a latitude. O que a gente lembra quando a gente aprendeu lá na geografia, nas aulas de geografia, o que corresponde à latitude? A latitude corresponde às linhas que são paralelas à linha do Equador. Então, aqui nós temos a linha do Equador. E as linhas que são paralelas à linha do Equador, a gente chama de latitude. E elas variam de zero, que corresponde à linha do Equador, 0 grau, até o Polo Norte, 90 graus norte, e até o Polo Sul, 90 graus sul. Quando a gente fala na influência da radiação solar, é que aqui na linha do Equador, né, você tem as radiações, elas atingem perpendicularmente. É como imagina como se você fosse o sol do meio-dia. Então, a intensidade dos raios solares aqui é muito mais intensa do que à medida que você tem aumentado a latitude. Por exemplo, aqui você já vai pegar os raios solares de forma mais inclinada. Consequentemente, você vai ter uma menor absorção dessa radiação solar. Então, aqui também, à medida que você tem o aumento da latitude, os raios solares vão atingindo uma área maior, né? E aí você vai tendo a dispersão dessa temperatura até chegar nas regiões polares, que a radiação solar ela passa quase que paralelamente ou tangencialmente. Então a sensação de calor é sempre maior nas áreas de latitude mais baixa, de menor latitude, o que nos leva à primeira consequência. Quanto maior a latitude, menor temperatura. Então, quanto mais latitude, quanto maior essa latitude, menor vai ser a temperatura. Tá? Então, mesma coisa para cá, para o sul. Quanto maior a latitude, menor temperatura. Então, a temperatura vai baixando. Tá? Então, esse é o primeiro fator que altera a temperatura, altera a umidade, altera a pressão atmosférica. Se você pensar na pressão atmosférica, por exemplo, à medida
que a temperatura vai ficando mais baixa, o ar frio é mais pesado. É só lembrar que o balão sobe, né? O balão sobe porque o ar dentro dele é ar quente. Então, esse ar quente favorece com que ele suba. Então, se você faz um balão aqui, você coloca uma base de calor aqui embaixo, né? O sexto balão, e ele vai, né? O ar externo é mais frio, está mais pesado, e aí o balão sobe. Então, se você pensar em pressão atmosférica como sendo, né, pressão baixa, você tem o ar quente, então a temperatura está ficando mais baixa em direção ao norte, em direção ao sul. Então, aí você vai tendo que a pressão atmosférica vai diminuindo. A mesma coisa quando se refere à umidade. Então, se você tem maior temperatura, né, a água se aquece mais rapidamente, consequentemente você tem mais evaporação. Então, à medida que vai resfriando, você vai diminuindo também a umidade do ar. Isso, é claro, tem outras variáveis aqui, tem zonas onde você tem essa circulação atmosférica, ela tem algumas diferenças, a gente vai falar mais tarde sobre elas. Depois a gente da latitude, a gente tem um outro fator que é a altitude. A altitude é medida a partir do nível do mar. Então, a altitude de qualquer coisa é medida a partir do nível médio do mar, que corresponde ao zero. Então, à medida que você tem, né, o aumento da altitude, você tem a diminuição da temperatura. Isso acontece, novamente, lembrando da composição da atmosfera. A atmosfera é mais rica nos seus componentes ao nível do mar. Né? Por uma questão de gravidade, as regiões mais próximas à superfície, elas têm mais moléculas do ar atmosférico, sejam de oxigênio, de nitrogênio. E aí, quando ela começa a aquecer, ela se choca mais rapidamente e aí você vai tendo o aumento do calor. Mas à medida que você vai subindo, essa concentração ela vai diminuindo. E aí você vai tendo que elas se chocam em menor velocidade, ou seja, aquece menos. Então, a primeira consequência é que quanto maior a altitude, menor temperatura. Então, quanto mais alto, quanto maior a altitude do lugar, menor a temperatura. Então, é uma primeira consequência. Qual a influência disso na pressão atmosférica? Se você imaginar que a pressão atmosférica é o peso da camada, né, da atmosfera sobre a superfície, você vai imaginar que você é ao nível do mar, por exemplo. Se uma pessoa está aqui ao nível do mar, ela tá sofrendo uma pressão muito maior do que quem está aqui em cima. Né? Se você imaginar uma pessoa aqui em cima no alto da atmosfera, ela está com uma pressão menor. A gente percebe isso quando a gente está viajando para lugares mais altos, que o ouvido vai dar um sinal de que está tendo uma variação de temperatura. Então a gente sente o ouvido, né, pressionar quando a gente está subindo em função de variação de pressão atmosférica. O terceiro fator que tem uma importância fundamental nos elementos climáticos, seja temperatura, pressão atmosférica ou umidade, é o fenômeno de continentalidade e o fenômeno da maritimidade. A continentalidade me diz o seguinte: quanto mais distante do oceano eu tiver, tá? Quanto mais dentro do continente eu tiver, menos umidade eu vou ter, porque a tendência é de que as nuvens que se formam em cima dos oceanos, elas vão, né, se deslocando para o continente, mas à medida que elas vão diminuindo para o continente, entrando no continente, ela vai perdendo essa umidade inicial, e quando chega no centro do continente, ela chega muito seca. O ar chega muito seco. Então, isso faz com que, por exemplo, nas áreas distantes do continente, você tenha maiores amplitudes térmicas. Né? O que eu chamo de amplitude térmica? É a variação entre a máxima e a mínima. Então, por exemplo, numa área continental, distante do oceano,
você tem, por exemplo, que as variações de temperatura entre o dia e a noite elas são muito maiores, ou seja, durante o dia esquenta muito mais rápido e à noite resfria muito mais rápido. E essa variação térmica ela se deve porque o ar é muito seco. Então, o vapor d'água, a ausência de vapor d'água não retém calor. Já nas áreas mais próximas do oceano, você tem a menor amplitude térmica. Isso porque, como o ar é muito úmido, tá? Você tem o ar mais carregado de vapor d'água. Isso faz com que o calor absorvido durante o dia ele se mantenha à noite, porque o ar continua úmido. E isso faz com que você tenha temperaturas, né, não variando tanto como nas regiões distantes do continente. Então, se você está próximo do oceano, você tem menor amplitude térmica. E quando você tem nas áreas continentais, você tem mais amplitude térmica. Isso tudo tem a ver com a presença ou não de vapor d'água na atmosfera. O relevo é um outro fator, não vou dizer secundário, mas é extremamente importante também, né? O relevo ele favorece, por exemplo, a passagem. Então, se você tem uma região montanhosa, né, as nuvens formadas no oceano, ao se deslocar para os continentes e ao subir, ela vai sofrer diminuição de temperatura e vai ocorrer a condensação da água, né, e você vai ter, de um lado da montanha, você vai ter uma vegetação mais exuberante, por exemplo, enquanto que nas áreas continentais não chega, né, não chega a umidade, você tem, né, condições de formar desertos, por exemplo, porque toda a vegetação, né, ela se desenvolveu desse lado aqui porque tem maior umidade, você tem maior presença de vegetação mais exuberante. Então, isso porque o relevo determina alterações, ou seja, a umidade não consegue passar para o outro lado, ela não consegue alcançar o outro lado. Isso é um caso, por exemplo, do Nordeste brasileiro, né? A própria presença de vegetação é um fator importante, porque a vegetação, florestas, por exemplo, elas determinam maior absorção de calor, né? Elas guardam, por exemplo, bastante a umidade. E o último fator, não menos importante, são as correntes marítimas. A presença de correntes marítimas. Nós temos dois tipos de correntes marítimas. Correntes marítimas seriam como se fossem rios de água quente ou água fria. Então, você tem correntes frias e correntes quentes, né, dentro dos oceanos. E elas têm uma importância fundamental, porque se você tiver uma corrente fria passando próximo ao litoral, isso favorece bastante, por exemplo, se imaginar aqui na América do Sul, você tem aqui na América do Sul uma corrente de água fria que passa ao largo do litoral do Chile, do Equador, que é uma corrente de água fria. Como a água fria ela não evapora, você não tem formação de nuvens, não se formam nuvens aqui. E aí você tem que o ar aqui é muito seco, dando origem à formação de desertos, né? O deserto de Atacama, por exemplo, né? São desertos que se formam porque a umidade não consegue chegar nesses lugares. Mas, em compensação, a corrente de água fria são ricas em nutrientes, que a gente chama de plânctons, e isso favorece bastante a pesca. Então, o litoral peruano, o litoral chileno é muito rico em peixes justamente por causa dessa característica de água fria, né? De água que seja, né, rica em nutrientes. Já a América do Sul, principalmente a costa brasileira, é banhada pela corrente brasileira, que é uma corrente quente, de água quente, que favorece bastante a evaporação, né? Ao favorecer a evaporação, favoreceu o desenvolvimento de uma vegetação ao longo da costa brasileira muito rica em florestas, né?
que é o caso da Mata Atlântica, que se desenvolveu por causa da grande umidade. Isso porque, nesse caso aqui, você tem favorecimento de formação de nuvens. Então, você tem muita chuva no litoral, o que favorece bastante a ocorrência de chuvas e, consequentemente, influência na umidade do ar aqui. Então, a umidade do ar desse lado ela é extremamente seca, né? Não favorece o desenvolvimento de florestas, e aqui o ar bastante úmido, que favorece o desenvolvimento de vegetação mais exuberante. Então, pessoal, esses fatores eles são extremamente importantes para definir os elementos. Lembrando os elementos, né? Os elementos principais do clima: temperatura, umidade e pressão atmosférica. Então, esses três elementos eles variam em função da latitude, da altitude, da continentalidade, da maritimidade, do relevo, da presença de vegetação e da ocorrência de correntes marítimas. Beleza? Então, pessoal, a gente volta novamente, tá? Então, entender que a ocorrência, né, dos tipos climáticos, elas são determinadas pelos elementos, temperatura, umidade, pressão atmosférica, e esses elementos eles são alterados em função dos fatores. Então, todos aqueles fatores é que vão determinar a ocorrência dos tipos climáticos. Na próxima aula, a gente continua falando sobre tempo e clima. Se inscrevam e dá um joinha aí no vídeo. Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima aula.